Diga amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Só os vencedores, diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda mais forte o Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra lá em Apocalipse, capítulo 12. Com o tema a batalha espiritual e a vitória do Cordeiro. Que possamos refletir nesta mensagem de hoje. Apocalipse capítulo 12. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Quem procura, seja para as coisas boas ou ruins, se procurar vai achar. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Diz assim então a palavra do Senhor. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe trouxesse o filho. E deu à luz um filho, homem, que há de ranger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais no seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu, que dizia: agora é chegado a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, a qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho,
e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, os céus, e vós que neles habita. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher, que dará luz a um filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas, bem grande como águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo. E metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente o fizesse arrebatar. Versículo 16. A terra ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançará da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Diga amém. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, abre o nosso entendimento. Falai conosco através da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Você pode se assentar nesse momento. Diga glória a Deus. Antes de eu entrar na mensagem, quero convidar você, amada igreja. A palavra de hoje está sendo gravada, vai ser colocada no nosso Instagram, no YouTube, nas nossas redes sociais. E a gente convida você a compartilhar, a comentar, a curtir, para que esse trabalho evangelístico alcance muitas pessoas. Quem entendeu, diga amém. Graças a Deus, que hoje é o último domingo das férias. Quem viajou já deve estar de volta. Creio que o próximo domingo já teremos bastante gente na casa do Senhor. Apocalipse, capítulo 12. Eu não sei se você se atentou desde o primeiro versículo até o 17º. Ali vai falar sobre uma batalha espiritual, mas também da vitória do Cordeiro de Deus. A pastora Maria esteve em casa e a gente conversou sobre esta mensagem. E eu disse para ela, eu vou me dedicar, vou estudar e vou dar esse esclarecimento. E Deus é bom. Diga amém. Diga amém. Esse capítulo, ele nos revela uma das maiores batalhas espirituais entre Deus e Satanás. Desde a vinda de Jesus até o final dos tempos. Se nós pararmos para observar, analisar, cada versículo do capítulo 17
12, do capítulo 12, é algo assim espetacular. João aí, ele vê 3 personagens: a mulher, o dragão e o filho, varão. E quando ele tem essa visão, é para que pudesse passar para nós de forma mais clara, mais eficaz, para que possamos sair daqui, nesse momento, fazendo uma auto-reflexão. E isso nos mostra que mesmo que Satanás lute contra Deus e o seu povo, ele sempre será derrotado. Nunca o inimigo vai prevalecer na batalha, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Quem crê nisso, diga amém. E ele foi derrotado por Cristo. E ele sabe que o seu tempo está chegando. Mas aí a Bíblia nos relata que João, ele vê uma mulher vestida do sol. E também, na sua visão, ele vê esta mesma mulher com a lua debaixo dos seus pés, e ela estava coroada com 12 estrelas. Então podemos dizer que esta mulher, ela representa o povo de Deus, por meio do qual veio o Messias. Há os teólogos, estudiosos, que podem dar esta mulher como uma representação do povo de Deus, que por meio dela também veio o Messias, o Salvador do mundo, para nos dar vida, e vida com abundância. Quem crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. As 12 estrelas, ela nos faz lembrar das 12 tribos de Israel. E apontam para o cumprimento da promessa de Deus para toda a humanidade. E a Bíblia também diz que essa mulher sentiu a dor, ou as dores do parto, que significa sofrimento, perseguição, mas também no meio da dor, do sofrimento, da perseguição, havia ali uma expectativa da manifestação do Salvador. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Deus sempre preservou o seu povo. Mesmo a igreja sendo perseguida, ela permaneceu firme. Mesmo Israel sendo perseguido, também permaneceu firme. Porque o plano de Deus será perfeito para aqueles que são fiéis. O plano de Deus, ele é perfeito para aquele que for fiel até a morte,
receberá a coroa da vida eterna. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. O dragão é a antiga serpente chamada de Satanás ou diabo. E não há dúvida quem ele é, porque a Bíblia nos deixou bem clara sobre esse assunto. A terça parte das estrelas também ela pode ser apresentada como a queda dos anjos que seguiram Satanás quando ele se rebelou lá no céu. Satanás ele tinha um objetivo. Esperar o nascimento do filho para que pudesse destruí-lo. Em Mateus capítulo 2 você vai ter o cumprimento dessa palavra. E quando ali se espalhou, se propagou, que Maria estava esperando o Salvador, ela também sofreu a perseguição. Tentaram matá-lo. Para que a promessa não se cumprisse na minha e na sua vida. Mas se a promessa de Deus para mim, para você, não iremos morrer antes que a promessa se cumpra. Antes que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem está entendendo, diga amém. O inimigo sempre tentou impedir aquilo que Deus está gerando. Dentro do propósito sempre terá oposição espiritual. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado. Mas quando o inimigo sabe que você está sendo gerado para cumprimento do propósito de Deus, ele vai tentar impedir. Ele vai criar situações. Vai haver oposições. Não importa se você é membro, é um líder, ou é um pastor. Sempre vão ter os seus opositores. Sempre vai ter o alevante do inimigo. Mas quanto mais o inimigo se levantar, maior será a tua vitória. Maior será a tua bênção diante do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai ali, lê esse versículo, você vai entender que Satanás ele tenta impedir a chegada do Salvador. Eu creio que eu já devo ter dito isso aqui um dia, e eu vou repetir. Até antes de Cristo,
na minha mentalidade, Satanás ele teve como troféu em dizer que venceu todos os profetas. Então, eu paro para imaginar que quando Jesus ele foi à cruz, por amor a mim, por amor a você, naquela morte de cruz, eu imagino, é uma autorreflexão, que Satanás fez uma grande festa no inferno. Comemorou, porque na mentalidade dele, ele venceu todos os profetas antes de Cristo. E agora, tinha acabado de vencer mais uma batalha. Passou-se o primeiro dia, o segundo dia, já no terceiro dia, as pisaduras de Cristo foi muito forte. O que está acontecendo? Jesus vai lá no inferno e toma a chave da mão do diabo, com poder e autoridade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. Diga glória a Deus. Mas tudo isso, por amor a mim e por amor a você. O filho varão nasce. Você depois pode ler lá Salmos capítulo 2. Muito bom também para fazer essa reflexão. E com o tempo, é aquele que governará todas as nações. Foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Cristo venceu o dragão e Satanás ali o fracassou. Eu tenho dito isso muito, por onde tenho passado. Para muitos, principalmente para alguns judeus, alguns que moram em Israel, eles ainda estão esperando a vinda do Messias. E a gente para analisar, para observar os acontecimentos que têm acontecido no Brasil e no mundo afora, e percebe que tudo é um cumprimento da palavra do Senhor. Ó igreja, Jesus está voltando. Desperta, acorda, igreja do Senhor. A mulher foge para o deserto. Ali Deus preparou um lugar e alimentou ela por um certo período, lá no deserto. E quando Deus, Ele nos proporciona a passar pelo deserto, como fez com aquela mulher, ali Ele está nos mostrando que todo o sofrimento do seu povo tem limite. Ele determinou 3 anos e meio.
Talvez você tenha passado por um deserto na sua vida espiritual, profissional, sentimental. Eu não sei qual é o deserto que você tem passado, mas eu quero que você saiba que maior que seja esse deserto, está chegando o fim dele. Suporta esse processo, seja forte nesse momento, que esse deserto vai acabar, a tua vitória chegará, e a tua vitória virá com sabor de mel. Diga glória a Deus, diga aleluia, e a gente para fazer algumas análises sobre o deserto. Saiba que o deserto não é lugar de abandono, porque muitos passaram pelo deserto. Essa mulher foi sustentada no deserto. Israel também foi sustentado no deserto. Elias também foi sustentado no deserto. João Batista venceu no deserto. Jesus venceu a tentação também no deserto. E então, o deserto é lugar de preparação para a vitória que Deus tem para você. Mas a gente está tão, sabe, que acha que o deserto é o lugar da nossa morte. Não! Não, pare com isso. Tire isso da sua cabeça. Deserto não é o lugar da tua morte. É Deus que está te preparando para receber o melhor. É Deus que está te preparando para receber a grandeza, a nobreza. Deus está te preparando para coisas melhores. Quem crê nisso, diga amém. Então o deserto não é o teu fim. É o lugar do teu propósito. Seja fiel. Mantenha-se de pé. Diga glória a Deus. Diga aleluia. O testemunho é a vida transformada. No meio do deserto. Ou fora do deserto, aonde nós estivermos, nós temos que ter testemunho de vida transformada. Como cristão, como igreja do Senhor. O nosso testemunho ele tem que ser conforme aquilo que a gente prega. Conforme aquilo que a gente acredita, que a gente confessa. Não podemos ser crente na igreja e fora dela, sermos mau exemplo. Temos que ter um testemunho de transformação de vidas. Porque muitas pessoas hoje não têm entrado na casa de Deus. Porque muitas pessoas hoje não querem ser crentes. Porque elas se espelham e olham para aqueles que dão mau exemplo, mau testemunho. Eu vou para a igreja? Olha a vida do João, da Maria. Não, eu não quero ser crente desse jeito. Está na igreja, mas vive chamando palavrão, vive chamando nome. Vive desejando a morte de alguém. Vive brigando. Não é esse testemunho que Cristo quer que tenhamos. Nós temos que ter um testemunho exemplar, para que todos aqueles que nos conheçam, olhe e diga, és aí, um homem e uma mulher de Deus. A ponto dessa pessoa te chamar para orar na casa dela, a ponto dessa pessoa te chamar
para compartilhar com você algo, porque ela vê em você virtudes espirituais. O Evangelho hoje tem sido muito banalizado. Por causa de pessoas que querem viver o cristianismo como se fosse o cristianismo romano. Ela quer estar na igreja, mas ela quer fazer tudo que dá na sua cachuleta. Não. Temos que ter e ser semelhante a Cristo, até nas nossas ações. Quem concorda, diga amém. Existe uma batalha espiritual. E nem toda luta ela é humana. E dentro dessa batalha espiritual nós estamos fazendo 21 dias de consagração em prol da nossa cruzada. São aqui aproximadamente 6.000 rosas que será entregue de casa em casa dentro desta cidade. Para muitos não dão credibilidade, mas eu sei que no mundo espiritual está havendo uma grande batalha, uma grande guerra. Está havendo um grande levante do inimigo. Mas dia 8 de agosto, a Anajás será impactado pela glória do Senhor. Dia 8 de agosto, a Anajás vai viver o maior avivamento pentecostal que esta cidade já viveu. Paralítico vai andar, cego vai enxergar, sinais, milagres, prodígios, maravilha vai acontecer na praça da cidade. Porque Deus é o Deus da cura, é o Deus do milagre. Jesus salva, cura, batiza e brevemente Ele voltará. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E mesmo quando o povo de Deus passa pelo deserto, Ele providencia o maná. Ei, Deus não deixa o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Não importa o deserto que você está passando, a luta que você está enfrentando, Deus é contigo. Quem crê nisso, diga amém. Então eu quero convidar você a vir aqui na frente nesse momento. Quero convidar a diaconisa a pegar as rosas aqui para mim. Diga glória a Deus. Diga aleluia.